A partir de agora, no programa Maranata, você ouve a Hora da Palavra. Palavra do livro de 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9 e 10. Diz assim: Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã que está ouvindo hoje pela Rádio Regional, programa ao vivo, ou você que está ouvindo essa mensagem pelo Facebook ou até mesmo pelo YouTube. Vamos meditar nessa carta aos Coríntios, escrita por Paulo, a respeito das coisas insondáveis da palavra de Deus, dos projetos de Deus, não somente para a minha vida, para a sua, mas para toda a humanidade. Então ele começa assim, né? Ele começa no capítulo 9 dizendo de coisas que são ocultas a nós, são ocultas ao nosso entendimento, e que as nossas limitações físicas, as nossas limitações como homem e como mulher, não permitem compreender a grandeza, né, e a complexidade da vontade e a manifestação do reino de Deus aqui na terra e também sobre as nossas vidas. E ele vai dizer assim que muito antes da criação do mundo, muito antes de todas as eras, ele já vai dizer assim que ninguém viu, olho nenhum, ninguém é testemunha ocular das coisas que começaram a ser criadas antes mesmo da presença do homem aqui nessa terra. Nenhum som foi ouvido também, e nenhuma mente conseguiu imaginar, conseguiu descrever o que Deus tinha preparado para esse mundo, o que Deus tinha preparado para as pessoas que habitam nesse planeta. Mas aí ele vai dizer assim, que Deus o preparou de tal forma, que o amor se manifestou de tal grandeza, que o melhor de Deus foi nos oferecido. E ele vai dizer que somente nós vamos ter acesso, nós vamos ter conhecimento a essa grandeza do Senhor, mediante o Espírito Santo de Deus. Então o que o Paulo está dizendo assim? Que nós não temos certeza de muitas coisas. Na realidade, se nós olharmos para a nossa vida, o que mais nos atormenta não são as coisas que nós sabemos, mas são as coisas que desconhecemos, são as coisas que ainda não aconteceram e que nos deixam angustiados. Olha para a sua vida. Você já percebeu que aquilo que te traz uma dor e o sofrimento não é talvez o presente? Claro que às vezes o presente te traz uma aflição muito grande, mas são as coisas vindouras, as coisas que estão no futuro. Por exemplo, uma grande dúvida que nós temos é: quanto tempo de vida nós vamos viver? Quanto tempo de vida as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que nós amamos, vai estar na nossa companhia? Né? Quantas vezes ouvimos pessoas dizendo assim: olha, eu temo o dia que a minha mãe e o meu pai morrer, eu não sei o que vai acontecer com a minha vida, eu não sei o que pode acontecer. Então são coisas que nós não sabemos quando acontecerá, e ninguém tem essa certeza, mas só a ansiedade de não conhecer nos traz uma preocupação para o presente momento. Às vezes sofremos hoje por aquilo que vai acontecer lá adiante. Vou dar um exemplo muito simples aqui, muito banal, né? Às vezes você começa a ter medo de dentista, né, de ter que fazer um processo no seu dente, uma restauração, muito antes de sentar na cadeira. Você já começa a ter a dor, o medo, a intranquilidade só de saber que naquele momento, né, marcado, daqui 2, 3 horas ou no próximo dia, você vai ter que ir no dentista. Nem aconteceu o fato e você está sofrendo. Eu sei que isso é uma coisa muito pequena mediante a grandiosidade de Deus, mas eu queria que você entendesse, a partir desse pequeno exemplo, como as coisas que ainda não aconteceram, nós já começamos a preocupar o nosso tempo. Nós passamos grande parcela do nosso tempo com a pré-ocupação, quer dizer, ocupando de algo que ainda não aconteceu.
E isso vai nos trazendo muitas vezes uma insegurança, uma incerteza, uma angústia, uma dor que é desnecessária. Porque para cada dia basta os desafios que nós vamos ter. Hoje é sábado, então com certeza a gente tem muitas coisas a ser feitas no dia de sábado. Não adianta ficar preocupado, segunda-feira começa a minha jornada de trabalho, eu tenho que começar tudo de novo. Calma, ainda tem um sábado e ainda tem um domingo. Deixa chegar a segunda-feira, para que você possa vencer os desafios, que serão apresentados nesse dia. E assim nós teremos mais condições de ser uma pessoa melhor, uma pessoa que executa com mais competência as coisas do momento, as coisas do hoje, do que as pré-ocupações. Só vamos deixar claro que pré-ocupação, às vezes a pessoa diz assim, mas eu tenho que planejar o futuro, eu tenho que planejar algumas coisas. Ninguém está dizendo ao contrário. Às vezes você tem alguns sonhos, e às vezes o seu sonho não acontece do dia para a noite, às vezes você quer ter uma casa própria. Então você faz o projeto de guardar um dinheiro, de criar uma estratégia para que você possa alcançar esse objetivo. Isso não é uma pré-ocupação, isso é um planejamento, é um plano que você faz a longo prazo para desfrutar desse benefício. Eu quero fazer uma faculdade, então eu vou me preparar para que durante um período eu possa estar dentro das normalidades estabelecidas pelo curso para conseguir esse diploma. Isso não é pré-ocupação, isso é planejamento. Quando nós planejamos, nós temos vida, porque nós estamos dizendo, olha, durante tanto tempo eu vou me esforçar para alcançar essa meta na minha vida. Isso é salutar, isso é maravilhoso, porque você se enche de ânimo para executar aquilo que você tem a fazer, aquilo que você coloca como meta possível a ser atingida. Mas quando você se preocupa, é uma forma de você lançar uma âncora, ficar apertado numa condição que você perde o desenvolvimento. Você tem dificuldade para viver e solucionar as coisas essenciais daquele momento. E o que a palavra está dizendo é justamente isso, que muitas coisas que estão relacionadas com a nossa vida nós desconhecemos, mas que Deus não. E quando nós queremos saber a direção de Deus para ter o conforto, o refrigério, a graça, a misericórdia, o alento, o conforto, o descanso para as nossas vidas, nós devemos buscar no Espírito Santo, porque é Ele que vai nos revelar aquilo que nós precisamos saber. O Espírito Santo, ele vai nos trazer aquilo que vai nos dar o conforto para dizer assim, olha, é por aí. E quando nós buscamos com todo o nosso coração, com toda a nossa intenção de alma, a presença de Deus, Deus ele vai se revelando mediante as coisas que são ocultas, para que nós possamos ter conhecimento. Aquilo muitas vezes que nós não conhecemos, Deus nos vai revelando, às vezes pelas maneiras mais simples, talvez pela chuva, talvez pelo vento, talvez pelo sol, talvez por uma palavra de uma pessoa que pouco conhecemos, mas Deus usa de tudo aquilo que Ele criou para nos dar uma resposta que vai nos fortalecer. Deus trabalha no sobrenatural e Ele faz com que a materialização das coisas impossíveis para nós possa ser concretizadas para que possamos caminhar dia a dia, não vivendo pela preocupação, mas vivendo pelo planejamento futuro, vivendo pelos projetos que nós estabelecemos e sempre buscando na graça dele para realizar. Que essa palavra possa te alimentar de esperança, que essa palavra possa edificar a sua fé e saber que os projetos de Deus são os melhores para você, que Deus tem o melhor para a tua vida. Deixa a preocupação do lado, confie no Senhor, que Ele vai te dar resposta mediante a ministração da graça do Espírito Santo. Que você receba essa palavra com muito amor e carinho da nossa parte nessa manhã.